Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E mais um vídeo que nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre fé. Nós vamos ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 17, que é uma passagem muito interessante que fala de Abraão. Inclusive tem como título, Abraão foi justificado pela fé. Então nós vamos falar um pouco sobre fé. Vamos ler aqui o versículo 17, que está escrito assim. Como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha que interessante, né? Tudo isso é uma questão de fé. O que é fé? No livro de Hebreus, nós temos a resposta do que é a fé. Em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. Então, se eu não vejo, eu espero. Mas se eu espero sem ver, é porque eu tenho fé. Porque aquilo que eu vejo, eu já não espero. Já está na minha frente, está na minha vista. Então, não tem por que esperar aquilo que eu vejo. Mas se eu espero por algo que eu não vejo, mas que eu creio que vai acontecer no momento certo, então isso é fé. Então aqui a palavra de Deus diz que ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então isso é fé. Algo ainda não aconteceu na minha ou na sua vida, mas se eu e se você crê como se já estivesse acontecido, isso é fé. Então nós temos que passar a exercer essa fé, de chamar as coisas que não são como se já fossem. E o versículo 18 diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. É muito interessante que aqui diz que ele creu em esperança contra a esperança. O que é isso? Já não tinha mais esperança, porque ele já se encontrava já de idade avançada, assim como a esposa também, a Sara, tanto Abraão quanto a Sara, os dois estavam já numa idade avançada. Então, aos olhos humanos, aos nossos olhos carnais, você, assim, numa situação como era a deles ali, você olha e você diz, não tem mais jeito. E em várias situações que às vezes acontecem em nossas vidas, a gente pensa assim, não tem mais jeito. Já se passaram tantos anos, já se passaram tanto tempo, isso não vai mais acontecer. Ou até mesmo uma situação de saúde, às vezes de cura, né? A pessoa está enferma e você olha assim para a pessoa e fala, não tem mais jeito, já tem tanto tempo. Mas existe jeito sim, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem, né? E aqui diz que ele creu em esperança contra a esperança. Esse é um exemplo de fé muito grande para nós nos dias de hoje, porque muitas vezes a gente vê assim algo tão sem solução, tão sem esperança, mas a gente precisa crer. Mesmo não havendo esperança, precisamos crer, porque o nosso Deus é o Deus que tudo pode. Versículo 19 diz assim, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, mesmo ele vendo a situação, mesmo ele vivendo aquela circunstância de já quase 100 anos, mesmo o ventre de Sara já estando amortecido, ele não atentou para essas coisas, né? Que são as circunstâncias as negativas, né? As coisas negativas que muitas vezes a gente vê e pensa assim, não tem jeito. Então, ele não atentou para isso. Ele preferiu colocar a fé dele em Deus e ele creu na promessa do Senhor. E assim a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Então, para nós hoje é que nós precisamos ter fé, nós precisamos exercer essa fé, nós precisamos aprender com Abraão. É por isso que a palavra de Deus existe para nós hoje. Para nos momentos das dificuldades, a gente crer, acreditar, olha, assim como aconteceu com Abraão, assim será comigo. Deus vai agir em meu favor. Eu estou à espera de um milagre, eu estou à espera de uma resposta e o Senhor vai agir em meu favor. Eu preciso de um milagre. Aos meus olhos está difícil, está impossível, mas eu sei que o meu Deus, ele fará o impossível.
porque em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então, para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para nós, porque nós somos humanos, mas para o nosso Pai, o nosso Deus, tudo é possível. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E nós cremos num Deus poderoso, que pode fazer todas as coisas. E Ele faz muito mais além do que aquilo que pedimos e imaginamos. Que Deus abençoe você e fique na paz do Senhor Jesus.